Deixar a Aline tirar a foto dela, senão ela não dá sossego pra gente, né? Já quem não pode vencer, tem que aderir logo e já vai e fica pronto. Muito bem, mas vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 1 ao 12, diz o seguinte. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas, e a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos do homem, de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, tu és santo, Pai, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra, Deus, cada dia, Deus, encontre nosso coração quebrantado e voltado para o Senhor, Pai, que nessa noite possamos aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, Lucas deixa bem claro aí nos seus relatos sobre a morte, principalmente nesse texto da ressurreição de Jesus Cristo. Né? Às vezes nós temos aquela grande dificuldade, né, de viver a palavra que nós lemos, que nós já sabemos. Talvez você venha falar, pastor, mas quantas vezes já se falou isso na igreja? Acho que ninguém aqui contabilizou, né? Quantas vezes foi falado que Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte, né? Ninguém sabe, eu acho, né? É uma estatística muito difícil, né? Ninguém nunca contou para saber, mas sei que foi muitas vezes. Parece para nós tão simples nessa palavra, de que Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, né? Venceu a morte, está no céu. Mas naqueles dias era difícil, né? Dentro do contexto em que foi vivido, não era tão simples assim. Nós temos aí, vamos falar, 2000 anos, que vem falando repetidas vezes, como eu disse aqui na igreja, né, muitas e muitas vezes foi dito isso, né, então, para se saber é muito fácil, mas para valorizar essa palavra, para viver essa palavra, aí que entra a dificuldade. E não adianta, né, já é sabido nós também, que não adianta só eu saber a coisa se eu não vou viver, se eu não vivo, não valorizo isso todos os dias. Então, Jesus, sim, está vivo, né? Mas lá, ao considerar os relatos bíblicos da crucificação de Jesus, aquelas horas que ele passou ali, não foram horas agradáveis, né? Jesus reúne o restante do ar, seus pulmões, né? Fala, Senhor, está consumado, né? Ele expira e morre. Aí começa outra fase do ministério de Jesus, que ele está ali, ser sepultado e ressuscitar. Porque cá entre nós, né, como eu disse, para nós agora parece fácil saber, né, e é o saber, né, que Jesus ressuscitou, tranquilo, né, e ele é poderoso para tudo isso, mas naqueles dias que eram insistidos não era, né. Além do mais, o diabo trabalhava para isso, né, para que Jesus morresse e não ressuscitasse. Os judeus, os sacerdotes, os fariseus daqueles dias também trabalhavam firmemente, né, e próprios romanos, né, em todo o contexto que foi, eles não queriam que Jesus ressuscitasse, até seria declarado a derrota deles, né, literalmente, e a vitória de Jesus de todas as formas, né, inclusive para nós. Então, para Jesus ali, né, que
entregou a sua vida, e sendo judeu, ele não poderia, né, é de extrema importância, mesmo depois dele morto, que se retirasse ele, até porque era na sexta-feira, vem a questão do sábado, tudo aquilo, e José de Arimateia consegue autorização, junto a Pilatos, coloca Jesus ali naquela túmulo novo dele, até aí vai normal, né? Caminhando, né? E normal assim, para nós hoje, mas nos dias até a morte de Jesus foi atípica para uma crucificação. Para quem já estudou um pouquinho aí, né, de história e mesmo de teologia, sabe que a morte de Jesus foi muito rápida na cruz. Ninguém, os outros crucificados, que eram crucificados, morriam daquele jeito, tão rápido como foi Jesus. Tanto, né, quando fala lá para José de Arimateia, chega e pede para Pilatos, e vai, mas já morreu? A maioria dos outros era necessário quebrar as pernas para que eles não suportassem o peso e asfixiassem, né, que morria na cruz, era asfixiado, parava lá, tem todo o processo, parava de respirar. Então, tudo isso de Jesus, é lógico que não é qualquer um, né, longe disso, né, ele digamos assim, né, uma definição, ser mais importante de toda a eternidade. Então, mais a morte, né, que vem a parte que eu quero falar mais, né, você está falando, nem a morte pôde detê-lo. É quando ele é crucificado, que ele é morto, que ele é sepultado ali naquela túmulo novo. Não faz diferença se for novo ou não também, né? Não faria nenhuma diferença, mas naquele túmulo novo lá de José de Arimateia, e ele ressuscita. Quando aquelas mulheres que o acompanharam durante o seu ministério, vêm ali com as especiarias, né, para colocar os costumes daquela época, né, ir lá e colocar mais perfumes, né, para o corpo permanecer um pouco mais, embalsamar, e aí vai, né. Se hoje as pessoas, né, que não somos nós, né, mas eu como já fui católico, já segui as tradições de lá colocar flores, né? Ainda esse ano fui levar a minha mãe no cemitério. Esse ano não, né? Que não chegou o dia de final do ano passado, né? Fui lá com ela, né? Não por acreditar, né? Mas por obediência, ela me pediu para levar, levo, né? Levar as flores lá, coloca a vela e tudo mais. Naqueles dias levavam lá especiarias, quer dizer, perfumes, né? Ungüentos para colocar. Mas chegam lá, está aí a grande surpresa, Jesus já não estava. Mas elas já foram receosas, por quê? Porque já dentro daqueles dias, já se falavam, né, a fofoca que os romanos, alinhados com os fariseus, de que, se fosse possível, eles roubariam, né, ou com medo de roubarem o corpo, né, os judeus, os discípulos, de roubarem o corpo de Jesus para falar que ele havia ressuscitado. Então, de alguma forma, eles tinham medo. De um lado, de roubar para falar que tinha ressuscitado, do outro lado eles dão um sumiço em Jesus para ver se acabava aquela história de que Jesus iria ressuscitar. Chega lá e não encontra Jesus. Jesus havia ressuscitado. Então eles voltam, falam para Pedro, e aí a história, para quem já viu um pouco, já conhece. Mas em primeiro lugar de tudo isso, independente do boato, da fofoca que havia espalhado pelo governo romano, alinhado com os fariseus, de que havia sido roubado o corpo de Jesus, para que os discípulos de Jesus, os apóstolos, pudessem sustentar a sua palavra de que havia ressuscitado. Então, por muito tempo, né, havia-se essa fofoca, essa palavra de que havia se roubado. Que Jesus não havia ressuscitado. Mas a prova, sim, que é a primeira coisa, e a prova de que Jesus ressuscitou. Então, relatos, o que prova isso? São relatos das testemunhas oculares, as pessoas que viram, as pessoas que presenciaram o túmulo vazio. E de tantas outras que viram Jesus ressurreto durante ali 40 dias. Então, ele apareceu, em primeiro lugar, a Maria Madalena, que pensou que ele era o jardineiro. Lembra lá? Senhor, onde o Senhor escondeu o meu Senhor, o corpo de Jesus? Né? Ele falou, não, eu sou Jesus Cristo. Ele apareceu logo na seguida, aí, a partir do verso 13, do capítulo 24, aos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Só no final lá, nem perceberam, né? Depois que ele falou, não, meu coração ardia. Então, mais relatos.
Ele apareceu depois a Pedro, né? Olha, Pedro que havia negado, né? Agora estava diante de Jesus. Apareceu aos 11 sem Tomé. Depois, né, Tomé falou, mas se eu não vê-lo, se eu não colocar a mão. E depois aparece com Tomé junto com eles lá no cenáculo. Então são as provas, né? Então ele aparece no Mar da Galileia e apareceu aos 11 no dia da sua ascensão, no momento que ele estava ascendendo ao céu. Então são relatos, né, de que prova que Jesus ressuscitou. E essa, né, diante de todas essas provas, mais o interessante ainda é a mudança na vida dos discípulos depois que eles comprovaram a ressurreição de Jesus Cristo. Lembra lá que eles, não é que eles duvidavam, que eles não acreditavam em Jesus Cristo, mas parece que não fazia sentido para eles tudo que Jesus já havia falando. Jesus já havia falado que ia morrer na cruz, que iria ressuscitar, que estaria vivo e retornaria para a sua glória, para o céu. Mas, tipo assim, parece que não faz sentido. Não sei com vocês, mas comigo eu já experimentei isso algumas vezes. Ler a Bíblia, ler um trecho lá, ouvir sermões bons, bem apresentados para nós, mas não faz sentido. E, de repente, assim, uma coisa, né, o Espírito Santo parece que ilumina a mente da gente, e a gente compreende assim de uma forma, né, tão fácil, parece que foi de compreender, mas é algo que foi dito muitas vezes e nós não compreendemos. Mas essa é a mudança que causaram depois da ressurreição de Jesus Cristo. Para eles, né, alguns relatos falam, tudo isso fez sentido, compreenderam, e alguns outros até depois, né, que Jesus retornou ao céu, que enviou o Espírito Santo, que se tornou ainda mais claro ainda. Eu acho, tenho para comigo, né, que Jesus, né, nosso Senhor, vai nos dando a compreensão na medida que nós damos conta de compreender. Lógico que, né, não tira aquela coisa também que muitas vezes nós compreendemos e ainda fizemos pouco caso, não seguimos também, né, mas já é outro departamento. Então, antes da ressurreição, né, uma das coisas que comprova a mudança é que eles tinham muito medo das autoridades romanas. Lembra que por qualquer motivo eles já estavam com medo. Agora não, eles passaram a enfrentar as autoridades romanas e mesmo as autoridades dos judeus com coragem, ao ponto que muitos e muitos entregaram a sua própria vida. E aí um ponto que eu quero trazer para nós. E nós? Qual é a mudança que causa na nossa vida? O saber, o compreender que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele está no céu, preparando lugar para nós. Mais especificamente, você responde para você, qual a mudança na sua vida de tudo isso? Só de saber que aconteceu tudo isso? E ainda que muitas pessoas ainda acreditam que não, mas eu acredito que vocês aqui, nós, né, os que estão assistindo, né, os que são salvos, né, e aí não cabe, né, como nós já temos insistido nisso, não cabe a nós julgar quem é salvo ou não. Se você se considera salvo, deveria responder essa pergunta para você mesmo. Qual a mudança que causa tudo isso na sua vida? Você olha para Jesus Cristo de uma forma diferente, para a vida de forma geral, de forma diferente, ou ainda continua ali preso naquilo, com medo de tudo isso? E eu falo de mim mesmo, ainda, né, já transformou algumas coisas, mas ainda há muito a ser transformado. Tipo assim, você ainda tem receio de falar com um parente seu sobre Jesus Cristo, um colega de trabalho, de afirmar onde quer que seja, a hora que for preciso, que Jesus é o Senhor, o Salvador? Eu ainda tenho dificuldade. Pecado a gente deve confessar. Mesmo sabendo de tudo isso, ainda não fui transformado completamente. Culpa de quem? De Jesus? Do Espírito Santo? Longe disso, né? A culpa é nossa, da nossa covardia, do nosso medo de assumir. Hoje, esse negócio do chamado politicamente correto, né, ia dar vontade de falar um palavrão, mas não pode, né, Aline? Né? Não dá para falar, mas é uma covardia nossa. Em nome do politicamente correto, nós estamos presenciando muitas pessoas indo para o inferno sem a gente falar nada. Não é que eu falar vai mudar, não sei, mas é a nossa tarefa de falar. E lógico, é do Espírito Santo, né? E aí cabe a ele, do jeito dele, de convencer.
Garanto que a minha, na maioria das vezes, nós não estamos fazendo. Então é isso, né? Deve causar essa transformação. Primeiro a certeza de ser salvo, mas de contar isso para as pessoas. Então os discípulos naqueles dias eles começaram a sair com ousadia, não importando, não temendo sua própria vida diante das autoridades. Porque eles conheceram o poder da ressurreição. Isso mudaram o mundo à sua volta, né? O mundo deles foram mudados. Não que as pessoas todas do mundo foram mudadas. E eles começaram a pregar, a proclamar a mensagem que há vida além da morte, além do túmulo. Porque para a maioria das pessoas, a vida se encerra ali, né? Eu ia mostrar para ali, mas é para cá, ali, né? No cemitério, ali no túmulo, né? Ali se encerra a vida, pronto, acabou. Não tem mais vida. Mas para nós que confiamos em Jesus Cristo, é na morte aí sim que começa a vida eterna, a vida, né, a redundância, a vida verdadeira. Aí que começa para nós viver de verdade. Aqui vivemos por um tempo, estamos aqui, como diria muitos pregadores, estamos aqui de passagem, né? Estamos peregrinando, como diz lá no Antigo Testamento. A vida começa além da morte física. E também a prova de que Jesus ressuscitou, ela causa, né, uma influência contínua na nossa vida, né, de sua ressurreição, né. Por exemplo, outra mudança que teve, Saulo, né, de perseguidor passou a ser o pregador, o grande Paulo, de Saulo, perseguidor, a Paulo, pregador, maior evangelista de todos os tempos. Pedro, né, que negou a Cristo 3 vezes, tornou-se um dos líderes, talvez, né, no início em si, o maior líder da igreja, aquele que assumiu a responsabilidade. Né? E aí segue tantos outros, né, nomes na Bíblia. E nós precisamos, cada dia, tomar essa decisão de transformar nossas vidas, sabedores que Jesus Cristo ressuscitou. E em segundo lugar, a verdade da ressurreição. Então essa verdade, ela ensina que todas as afirmações que Cristo fez são verdadeiras. Lembra lá, como eu disse anteriormente, Jesus falou tudo o que ele precisava falar, ele falou durante o seu ministério. Que as pessoas dizem que são 3 anos, mas sabemos que antes, mesmo de forma assim, mais oculta, mas publicamente ali, abertamente, 3 anos Jesus falando todas as coisas que iriam acontecer. Lógico que não foram todas relatadas, né? O próprio João afirma que se escrevesse todas as coisas que Jesus falou, o mundo não caberia de tantos livros que conteriam todas as palavras, todos os atos de Jesus Cristo. Mas ele afirmou ser Deus. Né? Várias vezes ele afirmou ser Deus e foi criticado, né? Não acreditado pela maioria das pessoas naquele dia. Os próprios discípulos duvidavam muitas vezes. Às vezes eles repreendiam, às vezes eles não falavam abertamente, mas duvidavam de Jesus Cristo. Mas na sua ressurreição ele provou que era Deus. Porque ele precisava de provar alguma coisa? Não. Mas precisava ficar estabelecido que ele era Deus. Porque somente Deus é capaz de ressuscitar. Como eu disse, agora depois de muitos anos de teologia, já repassado para nós, né, fica fácil de saber. Mas todo mundo que morria não ressuscitava. Começou Jesus Cristo a ressuscitar pessoas naqueles dias, né? Lembra lá da menina que faleceu, depois Lázaro, mas não da ressurreição como Jesus, vai ressuscitar para a vida eterna. Voltava à vida, né, com o próprio corpo corruptível, a Bíblia não traz relatos, mas é lógico, é certo que Lázaro morreu depois, né, e a morte para ressuscitar na eternidade, acredito, né, que ia ser salvo. Né, a própria menina lá, que eu não lembro o nome agora, né, que Jesus já havia ressuscitado, e aí segue. Esse conceito de ressuscitar para a vida eterna veio em Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Foi provado isso, né?
na sua ressurreição. Ele afirmou ser o cumprimento da profecia. Lembra lá, ele afirmou várias vezes que a profecia que haveria de vir o Messias em Israel, e ele era esse Messias prometido a Israel. Aí foi comprovado na ressurreição. Ainda que os judeus, mesmo depois de tudo isso, não creram, muitos deles, alguns creram, mas muitos não creram, mas foi provado. Chegará um dia, acredito eu, que os judeus a quem foi escolhido, o povo de Deus, irão reconhecer a ressurreição, o Messias prometido. Também é outro assunto. Ele ensinou naqueles dias coisas assim que pareciam estranhas, tipo assim, mas ao mesmo tempo maravilhosas. Destrua o templo e eles reconstruirei em 3 dias. Não estava falando da construção, digamos assim, do templo lá construído, não era o templo de Salomão, que havia derrubado ele lá quando foi exilado para a Babilônia, mas do templo que reconstruíram pós-exílio. Não era aquele templo, mas assim, o corpo dele que levantaria, foi comprovado. E ele prometeu vida eterna para aqueles que confiassem nele, que é possível. Essa vida eterna que eu tanto falo, que gosto de falar, que é prometido, foi comprovado na sua ressurreição, que nos dá a vida eterna. Tudo que ele prometeu tem ou será cumprido. Tudo isso é possível na sua ressurreição, porque ela é verdadeira. E também ela ensina que temos um Salvador vivo. Isso, como eu disse, foi comprovado pelas pessoas que o viram durante 40 dias andando, conversando, comendo com eles, e foram vistos subir ao céu, e serem cobertos pelas nuvens. E é uma coisa interessante, as pessoas, para quem quiser, puder ir, pode ir aos grandes líderes de outras religiões, tipo Maomé, Confúcio, Buda, tudo tem um túmulo lá que a pessoa pode ir lá e ver o túmulo lá da pessoa que morreu. E o túmulo de Jesus? Pode chegar lá e mesmo lá e comprovar que ele está, que Jesus Cristo está lá? Não pode. Então é a prova física, e que nos ensina que ele está vivo, que ele ressuscitou, está vivo, e viverá para toda a eternidade. Então, para nos ajudar a trazer a nossa mente à esperança todos os dias, que ele intercede por nós diante do Senhor, que ele está vivo. Alguém morto não pode interceder. O próprio Davi já dizia, Senhor, do túmulo, ninguém pode falar nada, me ensina a te buscar enquanto estou vivo. Mas Jesus Cristo está vivo, intercede todos os dias por nós. E em terceiro lugar, o chamado da vida, quando a ressurreição, ela nos chama para fora, primeiro, do pecado, porque no pecado, o salário do pecado é a morte. Então, a ressurreição nos chama para a vida, nos traz para a vida, Segundo as tradições aí, principalmente católica, e a gente acaba às vezes seguindo o calendário, Então, todo domingo de Páscoa, os católicos, e aí muitos crentes embarcam nessa, de celebrar, nascer de novo. Eu não sou muito apegado a essas datas comemorativas, Para mim, tanto faz, Se é domingo de Páscoa, se é não sei o quê, se é outro domingo, o ano inteiro, se é segunda, se é terça, Para mim, Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e ele opera todos os dias, Aí daqui a um dia vai começar, negócio, Jesus está vivo. Não, Jesus ressuscitou, morreu uma única vez, ressuscitou uma única vez, está vivo para sempre, E está todos os dias junto ao Pai, nos chamando para a vida, para nos dar a vida eterna, onde reside realmente o que interessa, Então, para que nós possamos abandonar de vez o nosso pecado. Sabemos que somos falhos, somos seres limitados, pecadores, mas que o pecado não tem efeito sobre as nossas vidas. Lógico, traz consequências. Eu digo quando traz efeito sobre salvação. Há sim consequências, dependendo do pecado, você tira sua liberdade de ver, você pode ser preso, você pode ser um monte de coisa aí,
Mas quanto à salvação, nada disso interessa. Jesus Cristo está vivo e nos perdoa e nos dá a vida eterna. Então a ressurreição nos chama para uma vida de amor e serviço a Jesus Cristo, que é uma pessoa que mais trabalhou em prol da vida. Quando eu digo vida, essa vida eterna, a vida realmente que faz sentido, é Jesus Cristo. Trabalhou e trabalha incansavelmente, até hoje. Quando ele fala lá, meu pai trabalha todos os dias e eu também trabalho. Você pensa que Jesus Cristo está lá no seu trono de glória, lá, só recebendo louvores e adoração dos santos, dos querubins, dos anjos? Não. Continua trabalhando até hoje para nós, para que nós possamos ter a vida eterna. Depois que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele deu à sua igreja uma ordem para que nós pudéssemos trabalhar para anunciar a salvação. E a salvação possível da sua ressurreição. Então nós devemos todos os dias trabalhar juntamente com Jesus Cristo. Lógico, né, que ele não está aqui em pessoa. Digo assim, pessoa como ele esteve, como homem. Está na sua presença, que ele é onipresente. Mas nem todos nós podemos pregar, nem todos nós podemos ir a algum campo missionário. Então, como que nós vamos fazer para trabalhar? Para evangelizar? Para anunciar que nós recebemos a salvação e que Jesus Cristo pode dar a salvação a quem ainda não é salvo. É uma missão árdua, missão muitas vezes, né, rejeitada, mas é a melhor de todas as missões, que nós deveríamos encarar com seriedade, anunciar esse Jesus Cristo ressurreto, vivo eternamente, anunciar que somente Ele é o Salvador. E eu desafio, né, eu mesmo e cada um de vocês, a fazer isso, a anunciar Jesus Cristo ressurreto, como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, das vidas das pessoas que estão à nossa volta. E insisto, isso é possível porque um dia Ele ressuscitou. Então, há vida sim além da morte. Dessa morte física, que eu quero dizer. Há vida além da morte física, porque além da morte espiritual não tem jeito, que é a condenação eterna. Então, você virá e se humilhará diante de Jesus Cristo, quando você entender que Ele vive e reina para sempre. Só é possível se humilhar diante de Jesus Cristo, e isso é necessário, quando nós entendermos que Ele vive e reina para sempre. Que Ele, apesar de nós nos humilharmos, é porque você vai entender também que você é perdoado. E aí Ele vai restaurar a sua vida, te dará alegria, te dará salvação. Então, proclame para as pessoas que Jesus Cristo está vivo. Queria só reforçar o verso 5 e o 6 para encerrarmos. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou ainda na Galiléia. Então não busquemos um Deus morto, um Deus que não é capaz de nos dar tudo aquilo que nós pedimos e muito mais, de nos abençoar, um Deus capaz de nos dar a vida eterna. Tudo isso é possível porque Ele ressuscitou, está vivo e reina eternamente. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, um dia decidiu, ó Pai, deixar o seu trono de glória, vir a este mundo, encarar essa vida como homem, ó Pai, fazer, ó Deus, o seu ministério, Pai. E Jesus Cristo deu a sua vida na cruz, Pai, mas cumpriu, ó Deus, o seu ministério ressuscitando, ó Pai. Ressuscitando, vencendo a morte,
para anunciar que há vida além da morte, há vida além do túmulo, Pai, e nos dá essa vida eterna da qual Ele é o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua ressurreição, pela Tua vitória sobre a morte, Pai, e pela vida eterna que o Senhor nos concede, Pai. Eu honro e glorifico a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.